Helena. Olá, olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso estudo. Estamos a estudar o livro de Daniel. E hoje, professor Coragem, vamos para o capítulo 9 de Daniel. 10. 10, vamos para o 10. Já, Estela, as férias do sol já derreteu no meu cérebro. Mas para dar início, vou pedir aqui a Helena que nos leve a oração, convidando o Espírito Santo para estar neste lugar. Amém? Helena, por Amém. favor. Amém. Obrigada, Oremos. meu Deus, por mais um dia, por mais um sábado estarmos aqui reunidos, para que nunca nos falte essa palavra logo pela manhã, para começarmos bem o dia, com muita vontade de estar ao pé do Senhor. Amém. Obrigada, meu Deus, pela minha viagem. Obrigada, meu Deus, por vocês que estarem ao meu lado, estarem sempre a puxar por mim. Obrigada, obrigada, mil vezes obrigada. Que tenhamos Amém. todos um santo sábado. Amém. Amém, Senhor. Amém, amém. Obrigada. Contigo, professor Coragem. Obrigada. Bom, hoje eu estou aqui com dois aparelhos e uma Bíblia física. Por quê? Porque hoje nós vamos viajar na Bíblia, hein? O capítulo 10 de Daniel, obrigado, Lena, pela oração, Deus te abençoe ricamente. O capítulo 10 de Daniel, é como eu disse para vocês, do capítulo 10 até o capítulo 12, é uma visão só, em que Daniel, ele vai, digamos assim, Deus vai revelar a Daniel os bastidores dessa confusão que é o planeta Terra. Não por conta de Deus, e vocês vão descobrir o que acontece, Daniel também. A semana passada, eu fiquei de concluir a parte final do capítulo 9 que nós estudamos, né? Então, eu vou postar aqui agora, porque são duas coisas que eu preciso falar antes de iniciar o capítulo 10. Então, me dê um minutinho, deixa eu só maximizar aqui. Pronto, já está. Agora eu vou mostrar para vocês. A ideia é justamente nos deixar sem dúvidas com relação aos capítulos anteriores. Bom, o que que nós vimos na semana passada? O capítulo 9, tudo direitinho, ali o final das 2.300 tardes e manhãs. Aí eu falei com relação ao Guilherme Miller, que era um batista, um homem que estudou muita Bíblia, e Guilherme Miller estava estudando o que nós estamos estudando agora, o livro de Daniel. E aí ele chegou à conclusão que Jesus voltaria e ele pregou isso. Não foi só ele, não. Vocês viram, espero que vocês tenham pesquisado na internet, que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. E ele chega a essa conclusão baseado nos cálculos que nós fizemos aqui. A única diferença é que nós hoje sabemos que a data estava certa e o evento não. Eu até comentei com vocês, lendo o livro de Lucas, que essa não foi a primeira vez que acontece isso na historicidade bíblica, né? No caso de Jesus, quando ele veio como nosso profeta e nosso salvador, os próprios discípulos falaram para Jesus em Lucas capítulo 24, você pode ler todo, enfim, ali está um resumo da decepção daquelas pessoas que estavam vivendo no ano 30 em diante, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu no ano de 1844. Bom, e aí eu disse para vocês, porque está na Bíblia, que nesse momento o que acontece é que Deus, Cristo, inicia nesse período, segundo o que está escrito no livro de Levítico, né, que fala sobre a expiação, as menções direta e indireta ao ritual do santuário. Então, nesse momento, Jesus está no céu promovendo a purificação do verdadeiro santuário que é no céu. Jesus, ele nasce, nós vamos até falar sobre isso hoje. Ele é descendente de Davi, que é da tribo de Judá. Então, Jesus não é descendente de Arão, que é da tribo de Levi. Por isso, Jesus não entra no lugar santo, o santíssimo do santuário da terra. Porém, a Bíblia vai descrever no livro de Hebreus que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele personagem que aparece antes da existência de Levi, antes da existência de Judá, que aparece justamente para abençoar a vida de Abraão, que é o pai desses dois, né? Ou é aquele que dá origem ao pai desses que nós estamos citando. Pronto. E ponto. Bom, aí, o que que eu fiquei
de apresentar, que eu acabei não mostrando, é que nós vemos que na Terra havia um ataque horizontal e um ataque vertical. Roma, em sua fase imperial, avançou sobre a Terra Prometida, né, que a Bíblia chama assim, a Terra Santa, etc., e destruiu completamente. Então, esse é um ataque horizontal. Mas houve a extensão de Roma, que foi no período ali em que mistura a igreja com o Estado, que é um ataque vertical. Então, ataque para atingir, digamos assim, as hostes celestiais, ou aqueles, ou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse ataque horizontal, então, você vai observar que surge, enquanto há um ataque horizontal, surge um movimento milerita, e a partir de 1832, 33, esse movimento que pregou a volta de Jesus, não havia igreja adventista do sétimo dia nesses dias, mas eu preciso ser honesto aqui, desse movimento milerita surge pessoas que depois vão criar a igreja adventista do sétimo dia, do qual eu faço parte. E ela foi organizada em 1863, ou seja, em 1844 não havia a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já tinha a Igreja Metodista, se tivesse a Igreja Adventista, ela também ia participar do movimento. Que isso fique claro. Por quê? Porque nós pregamos a volta de Jesus. Nós não dizemos e não pregamos e nunca fizemos marcação para a data da volta de Jesus. Mas a pregação da volta de Jesus nós somos, digamos assim, aqueles que mantêm essa mensagem viva, porque nós sabemos que faz parte e que nós precisamos pregar isso justamente para restaurar as verdades que, infelizmente, ao longo do tempo foram lançadas por terra. Então, entre outras coisas, o que prega a Igreja Adventista? Que os 10 mandamentos permanecem em vigor e a alma é mortal, ou seja, aquele que pecar morre, entre outras coisas. Então, nós pregamos o santuário, pregamos uma série de coisas, e isso nós não estamos trazendo nada de novo. Não há, como diz no livro de. E nós aprendemos isso na nossa primeira lição aqui, que uma das bases do nosso estudo é que a história se repete. Então, o que a Igreja Adventista traz para os nossos dias, digamos assim? É essa mensagem, as 3 mensagens angélicas, e que o julgamento iniciou no céu, nós estamos vivendo no dia da expiação e precisamos nos preparar para o retorno de Jesus. Lembrando que essas verdades, elas estavam, digamos assim, foram lançadas por terra, mas foram restauradas também pelo movimento, iniciado ali pelo movimento milerita e depois pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o que nós acreditamos? Nós acreditamos que no dia 22 de outubro de 1844 inicia o julgamento no céu, de acordo com o que está escrito em Daniel 7:9. Lá, o Filho do Homem é Cristo, ele passa do lugar santo para o Santíssimo, e eu expliquei isso para vocês, que Cristo, nada impede Cristo dele estar agora na casa de Lena. As pessoas têm uma visão distorcida a respeito disso. Fala assim, não, Jesus está sentado numa cadeira e ele não pode fazer mais nada, ele tem que ficar lá o dia todo nessa cadeira. Ô, gente, Jesus saiu do lugar santo ou santíssimo onde ele estava e foi encontrar Saulo. Jesus também saiu anos depois e foi encontrar João na ilha de Patmos. Guarda essa informação. Não existe, não existe um anjo que vai chegar para Jesus e vai dizer, ei, Jesus, você não pode ir na casa de Lena hoje, não. Como assim? Jesus é Deus. Muito bem. Então, nós entendemos que a nossa função é justamente essa. Enquanto nós temos o julgamento no céu, nós temos aqui na terra a mensagem de pregar o que vocês vão aprender no livro de Apocalipse, capítulo 14, que são as 3 mensagens angélicas, tá bom? Nós vamos aguardar. Teve dúvida, pergunte. Bom, avançando, então nós cremos nisso. Aqui o resumo de Daniel, eu não vou ler isso tudo, porque eu preciso entrar no capítulo 10, mas vocês vão receber isso e vocês vão ver que está muito fácil. Memorizou, estudou isso aqui, você vai entender o livro de Daniel de forma tranquila. Esse é um resumozinho que eu fiz para dar de presente para vocês. E aí vocês vão ler, 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 comparar. Não acreditem em mim. E que coisa boa. Posso falar isso, tá vendo?
Eu não sei se todos os leigos e pregadores que estão na internet podem falar isso, mas Deus me deu essa bênção de dizer: não acredita em mim, só acredite no que está escrito. E aí você vai para a Bíblia e vai confirmar tudo direitinho, porque um dia, quando terminar esse juízo investigativo, ele virá para buscar a mim e a você, tá bom? Bom, era isso que eu precisava. Na semana passada eu acabei não apresentando essas argumentações e agora nós vamos entrar no conteúdo de hoje, que é Daniel capítulo 10. E eu acredito que você já está com sua Bíblia aberta, eu já estou com as minhas aqui, né? E aí nós vamos entrar no capítulo 10. Vamos lá, deixa eu só apresentar para vocês, facilita a minha vida aqui. Tem um slide. Aí ele está aí, ó. Cadê vocês? Vamos abrir. 1, 2, 3, apareceu. Pronto. Bom, eu leio assim o capítulo 10. Hoje só dá para falar sobre o 10, tá? Ah, não posso esquecer, né? O capítulo 10, qual é a datação que você vai colocar em cima da sua Bíblia? Então vamos abrir aí e vamos colocar o capítulo 10 no ano. Você vai escrever na sua Bíblia, em cima da sua Bíblia de lápis, é o nosso costume, Daniel, capítulo 10. Deixa eu só encontrar aqui. Bom, esse é o ano 536 antes de Cristo. Então você anota de lápis aí em cima do capítulo 10. E eu já disse para vocês que é uma visão só, 10, 11 e 12. Na minha Bíblia diz assim: no terceiro ano de Ciro, Daniel escreve, no terceiro ano de Ciro, que era rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Olha só, agora Deus vai mostrar para Daniel aquilo que nós chamamos de grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Disse Daniel: naquele dia, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Então, durante 3 semanas, Daniel decidiu fazer um jejum. Ele diz: olha, eu não comi alimento desejável, não comi carne, bebi vinho. Esse vinho aqui é um suco de uva não fermentado. Porque Daniel, ele não tinha por costume utilizar, aliás, digamos assim, nós podemos observar que não é uma característica dos judeus que estão vinculados, principalmente, é o que eu vou dizer agora, utilizar vinho, porque diminui a capacidade de percepção nos momentos em que a pessoa precisa dessa conexão com Deus. E ele vai dizer, olha, nem me ungir com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E aí ele cita no versículo 4 o dia 24 do primeiro mês. E ele diz que estava no rio Tigre. Ponto. Vamos analisar isso aqui? Do capítulo 10 ao 12, então Daniel vai receber uma visão da história do mundo até a volta de Jesus. Olha que coisa. Então, do capítulo 10 ao 12, rapidamente, Deus desvenda, abre a cortina para Daniel enxergar isso. Bom, ele vai dizer que era no terceiro ano de Ciro, nós já colocamos aqui, é o ano 536, ele utiliza um termo chamado grande conflito. Então, a coisa é séria, né? Porque o próprio Daniel, quando ele está recebendo ali, ele fala que era um grande conflito, só que aqui tem um detalhe, e vocês já sabem disso. Daniel nos disse, lá no capítulo 9, que ele tinha uma preocupação. Nós estudamos isso. Eram os 70 anos em que o povo estava ali, humilhado, numa situação complicada dentro de Babilônia. E agora, Daniel, se ele está falando do ano 536, vocês vão lembrar, presta atenção, que nós estamos aqui no ano 536, isso significa, o que isso significa? Vocês vão lembrar. Olha só, Babilônia, e daqui a pouco vou mostrar o slide sobre isso, ela é conquistada no ano 539, ok? E o povo de Deus recebe autorização para voltar no ano 537 antes de Cristo. Se a visão é do ano 536, isso significa que Daniel está tendo uma visão posterior
ao decreto de libertação. E mesmo assim, Daniel está jejuando. Não era para Daniel estar comemorando? Olha que pergunta. E aí está o pulo do gato, digamos assim, porque Daniel faz questão de dizer quando é que ele estava jejuando. E, para nossa surpresa, o jejum de Daniel aconteceu no período das 3 primeiras festas importantes do calendário judaico: Páscoa, Asmos e Primícias. Perceba, Daniel está jejuando no momento que ele deveria estar comemorando, que eram os períodos das festas. E quando você percebe isso, que você vê isso que ele fala no dia 24, então significa que ele ficou 3 semanas, 21 dias em jejum. Daniel possivelmente começa o seu jejum no dia 3 de Nissan, ou seja, no primeiro mês, no mês em que se iniciava, ali no mês de Abib, que se iniciavam as festas judaicas. Então, Daniel para, Daniel se curva, Daniel jejuma, Daniel ora. E isso é importante na vida do cristão. Jejum, oração e testemunho. Leitura da Bíblia. Daniel está aqui, abriu mão da celebração justamente para ele buscar mais a Deus. Por quê? Ele disse, porque a visão envolvia um grande conflito. E é interessante que quando Daniel se vê nessa situação, então ele está em um momento muito, muito especial para ele. Só que eu volto a dizer, o leitor superficial não percebe isso, Lena, que Daniel deveria estar comemorando, porque o povo já estava livre. Mas aí, Melina, o que acontece? Nós vamos encontrar o profeta em jejum e oração? E vamos avançar. Bom, no versículo 5 diz assim: ele levanta os olhos e quando ele olha, ele vê um homem vestido de linho. Esse homem, e aqui tem toda a descrição, o corpo era de berilo, o rosto resplandecente como o sol, e etc, etc, etc. Daniel comenta no versículo 7 que só ele viu isso. Os homens que estavam com ele sumiram, correram, porque a presença desse ser causou um grande temor. E eles, ó, correram e se esconderam. E Daniel fala: eu fiquei só, contemplei a visão, só que não ficou força em mim. O meu semblante se mudou e eu perdi a força. Então, Daniel, no versículo 5, ele descreve. Lembre-se, ele estava próximo ao rio Tigre, e ele, depois eu vou explicar por que eu destaco isso. Então, nós temos o Mar Grande, nós temos o Lai, e agora nós temos o Tigre. Mais à frente eu comento para vocês. Então, quando ele levanta os olhos, ele tem essa visão. E aí nós agora vamos fazer uma viagem na Bíblia para saber o que pode e o que significa tudo isso. Bom, a primeira coisa que você e eu precisamos saber, e a pergunta que nós precisamos fazer para Daniel é: quem você viu? E aí quem era esse homem vestido de linho? Essa é a pergunta. Quem era esse homem vestido de linho? Quando você vai para Apocalipse capítulo 1, então você vai para Apocalipse capítulo 1, o versículo 13 diz assim, eu vou ler aqui na Bíblia digital, que é mais fácil para mim. A idade tira a possibilidade de a gente enxergar bem. Não sei, vocês são jovens, né? Versículo 13 de Apocalipse capítulo 1. Depois você vai receber esse material, você vai poder comparar. Mas se você agora puder abrir sua Bíblia, é importante. João vai descrever uma cena exatamente igual a de Daniel, perceba. E no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés com uma roupa comprida, cingido pelos peitos com cinto de ouro. A sua cabeça era branca como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha, e a sua voz como de muitas águas. Daniel e João viram, eles estavam vendo o mesmo ser, um homem vestido de linho. Por que linho? Lembre-se, nós já estudamos sobre o santuário. O sacerdote utilizava uma roupa de linho fina, completamente pura, limpa, perfeita. E o sumo sacerdote, além dessa roupa, utilizava uma mitra, utilizava toda uma combinação que era uma representação do próprio ministério e do próprio Cristo, e uma representação, porque cada uma daquelas pedras que tinha sobre o peitoral representava uma das tribos. Perceba que quem Daniel viu agora é justamente o mesmo ser que João viu, ou seja, Cristo com suas vestes de sumo sacerdote. E eu expliquei por quê.
no dia da expiação, Cristo, ou Arão, nós vamos dar o exemplo de Arão, Arão tirava todas aquelas coisas que ele utilizava, que eram representações do ministério de Cristo, e entrava com uma roupa de linho fino, que era chamada uma veste especial. Então, tinha a comum e tinha especial. A especial era usada no dia da expiação. Era todo vestido de branco, tudo representando o caráter, a pureza, o sacrifício perfeito de Cristo. Então, nesse momento, o homem vestido de linho, que você vai encontrar no Apocalipse, também vai encontrar no livro de Ezequiel. Vamos lá? Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9. Eu leio assim o versículo 2. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a arma destruidora na mão. E entre eles, um homem vestido de linho. Você tem que fazer essas conexões aí quando você estiver estudando Ezequiel, Apocalipse e Daniel. O homem vestido de linho é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque quando você vai para Apocalipse capítulo 1, João não tem dúvida. João identifica esse que veste de linho, esse que tem um tinteiro na mão. No capítulo 9 de Ezequiel, você vai ler 3, no versículo 11, também no capítulo 10, versículo 2, versículo 6, versículo 7. Então, tem várias referências a esse homem que está ali. Então, você tem Cristo, ele é pré-encarnado, aparece para Daniel e Ezequiel, e agora nós temos o Cristo glorificado aparecendo para João. As visões são semelhantes, percebeu? Percebe? É só você fazer essa comparação que você vai ver isso. Então, nesse momento, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele traz uma mensagem para Daniel. E ele também envia o seu anjo. Mais à frente nós vamos ver essa referência. Então, perceba. Bom, Daniel jejuando, agora ele recebe a presença do homem vestido de linho. Você vai comparar, como eu disse, esse ser maravilhoso e celestial com Apocalipse capítulo 1. Cristo lá está aparecendo para Daniel numa forma humana. Vocês podem observar, Cristo é 100% Deus e 100% homem. Nós sabemos disso porque ele encarnou. Mas na sequência do capítulo e dos versículos, nós temos que Daniel comenta que na visão ele perdeu as forças e ele ficou só. Essa história também vai se repetir. Atos capítulo 9. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 9. Nós vamos ver agora uma pessoa que vai ver o Cristo glorificado. E o que acontece com ele, exatamente, aconteceu a mesma coisa com Daniel, que nós estamos lendo aqui. Atos capítulo 9, versículo 3 diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem é o Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí, no versículo 6, ele disse: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus diz: Levanta, entra na cidade, e eu vou dizer o que você vai fazer. E os homens que iam com Paulo, olha o que diz, ficaram espantados, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Percebeu? E Saulo levantou-se da terra, abriu os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, conduziram Paulo até Damasco. E lá a Bíblia descreve que ele ficou 3 dias sem ver, e nesse período também ele fez um jejum absoluto. Não comeu e nem bebeu nada. Então, observe que nós temos paralelos e nós devemos fazer isso justamente para compreender melhor o que está acontecendo, assim como Daniel, ele se sentiu fraco e aqueles que estavam perto dele desapareceram. Acontece a mesma coisa na história de Saulo, Paulo, e a mesma visão. Perceba que as coisas estão casando melhor na nossa cabeça, ou seja, o quebra-cabeça está sendo montado, está facilitando a compreensão da Bíblia em nossa cabeça, quando nós fazemos quando nós temos esse cuidado de estudar a Bíblia, como Isaías recomendou, um pouco aqui, um pouco ali. Vamos seguir. Muito bem. Bom, então agora no versículo 19, versículo 23, Daniel é chamado de homem muito amado. E aqui quem está conversando é justamente o anjo Gabriel. Então nós temos Cristo e nós temos
Gabriel também, que aparece no capítulo 10. No versículo 12, vamos voltar para Daniel, capítulo 10. Vou voltar aqui na minha Bíblia. Versículo 12 vai dizer o seguinte: então disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a compreender e a humilhar perante o Senhor, são ouvidas as tuas palavras, eu vim por causa das tuas palavras. Então, aqui tem um detalhe interessante. Eu e você não enxergamos o que acontece no invisível da nossa vida, digamos assim. Então, por exemplo, agora eu estou aqui passando essa lição para vocês. Não vejo, mas ao redor da minha casa, aqui desse espaçozinho simples, tem anjos do Senhor. Só que esses anjos não estão só aqui, eles estão na casa de João, de Melina, de Madalena, de todos vocês, de Lena, de todos nós. E por quê? Porque entre o que nós falamos e o que vocês ouvem, ou o que nós lemos e compreendemos, existe um grande conflito que nós não enxergamos. Ou seja, qual é o sonho de Deus? Vamos dizer assim, qual é o sonho do Espírito Santo, o sonho de Jesus? É que nós todos os dias tenhamos um tempo, um bom tempo, uma boa porção do tempo para estudar a palavra de Deus. Mas eu não sei se vocês já observaram, toda vez que você para ouvir ou para ler a palavra de Deus, vai surgir alguma coisa para chamar a sua atenção. É um filho, é uma buzina, é um sino, é uma chamada no celular, é alguém que grita que não tem nada a ver, um acidente que acontece na rua. Você já observou isso? Pare e observe para você ver. Sempre vai ter algo querendo tirar sua atenção da fonte da vida, porque a palavra de Deus tem poder. E nesse momento, os anjos têm essa função. Qual é a função dos anjos? A Bíblia vai descrever que eles são ministros do Senhor. Eles estão para cuidar de nós, e cada um de nós temos pelo menos um anjo, que é o que nós chamamos de anjo da guarda, né? E ele vem justamente para nos proteger. Então, muitas vezes, eu já comentei isso com você, você acorda pela manhã, tem que fazer alguma atividade, você olha para a sua bicicleta, o pneu está furado, você não entende. O anjo permitiu que algo acontecesse, porque Deus assim determinou, para que você não saísse naquele momento e sofresse um acidente. Ah, mas às vezes eu saí e sofri um acidente. Pois é, mas Deus evitou que você descansasse. Ah, mas o meu tio, ele orava, ele fazia tudo, ele saiu, ele jejuava e etc, etc. Ele saiu e mesmo assim ele morreu. E quem disse para você que tudo acaba com a morte? Nós acreditamos na primeira ressurreição. Então nós sabemos que quando o céu toma a decisão que aquela pessoa vai descansar, é porque o céu já tem para ele reservado uma coroa na ressurreição. Nós não acreditamos que a pessoa, já disse isso, inclusive, no estudo de hoje, nós não acreditamos que a alma seja imortal. Não, a alma é a pessoa. Então, a pessoa é a junção de física, ou seja, do corpo, com o fôlego da vida, que é o espírito. Então, a pessoa viva é uma alma. Essa pessoa viva, se um dia passar pela morte, ela vai descansar, a memória vai ficar no esquecimento. Só que ela vai ressurgir na primeira ressurreição. E aí, quando Cristo der a ordem, todos estiverem ressuscitando, ela também vai ressurgir. Então, observe, o servo de Deus não tem prejuízos eternos. Ele pode descansar hoje. Inclusive, o próprio Cristo passou pela morte, lembra? A mãe de Cristo passou pela morte. E ela hoje descansa, aguardando a primeira ressurreição. Todos nós, se esse mundo, se Jesus não voltar nos próximos anos, nos próximos 100 anos, todos nós estaremos descansando também. Mas no nosso coração, antes de descansar, claro, nós teremos a alegria da primeira ressurreição. Então a morte não nos preocupa nesse sentido. Ninguém que morreu não quer morrer. Mas nós sabemos que a morte é um descanso, ela não é eterna. Um dia Jesus vai dar ordem e nós vamos abrir os olhos e vamos estar para sempre no céu. Vamos seguir? Então perceba, quando Daniel começa a orar, e é sobre isso que eu estava falando, ele não orou hoje e a resposta veio amanhã. Demorou. E Daniel estava orando por quê agora? Porque o decreto já tinha saído. O povo já tinha voltado para casa. Um ano depois, vamos dizer assim, olha como ele estava preocupado.
Porque o que estava acontecendo lá preocupou Daniel. Vou contar para vocês numa linguagem de hoje. Aí você está estudando, primeiro você orou, Deus, me ajude, que eu consiga passar nesse concurso, que eu consiga esse emprego. Deus vai te dar a bênção. Passou. Os anjos do Senhor te protegeram você, você alcançou a vitória. Aí você começa a trabalhar. Sabe o que acontece? Não acaba o conflito. Os anjos maus vão utilizar de pessoas para provocar a sua vida. E o que você tem que fazer? O mesmo que Daniel, continuar clamando. Por quê? Porque enquanto você clama, o céu trabalha. Então, Daniel, ele tinha consciência que a guerra não acabou ali. Não foi quando Ciro deu a ordem para que eles voltassem no ano 37 que tudo ficou a mil maravilhas. Quando eles chegaram lá, o livro de Esdras e Neemias vai contar que houve oposição. E o povo de Deus estava passando de novo uma situação difícil em Jerusalém e também em Babilônia. Gente, essa luta é uma luta constante e a Bíblia vai, na sequência, vai dizer o seguinte: olha o que estava acontecendo, hein? Que Daniel não sabia. O que Daniel sabia? Que em Jerusalém tinha oposição para a reconstrução, para o trabalho do povo. Aí o inimigo levantou muita gente, você está alguns nomes, Sambalate e outras pessoas que eram opositores para a reconstrução das coisas que em várias épocas isso aconteceu, né? Uma época era outra época era outro, e assim por diante. E o povo ali em oração, Daniel já tinha quase 90 anos, pelo menos 88 anos por aí, Daniel tinha nessa época, já era um senhor idoso, tanto que ele não volta, ele fica em Babilônia e não volta para Jerusalém. Mas como profeta fiel, ele continua em oração. A propósito, não é a primeira vez que isso acontece, vocês lembram, né? Moisés lutou até o fim para o povo entrar em Jerusalém, ou na Terra Prometida, na época ainda no Jerusalém não estava. Jerusalém só passou às mãos dos hebreus a partir de Davi, lembre-se disso. Mas Moisés não entrou com o povo. Moisés descansou. Agora tem Daniel, lutou até o fim. Poderia até ter retornado se quisesse, mas preferiu ficar ali, orando, clamando. Interessante isso, né? Bom, e o versículo 12 e 10, então, Daniel orou, Daniel jejuou, porque ele sabia que a coisa era muito maior do que ele estava imaginando. E isso deve acontecer na sua vida, Madalena, e todos que estão aqui. Raquel, você pede a Deus, né, uma bênção e Deus dá. Mas aí surgem pessoas que querem tirar a sua paz e a sua bênção. Você não deve perder a cabeça, não. É jejum e oração no teu meio, não, gente. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, e aí vai contando a história, na sequência nós temos aqui, ó, ele diz, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Olha só, enquanto Daniel estava orando, havia uma confusão, tá? Tanto no planeta visível quanto no mundo invisível. E aí o que diz assim, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 anos. Porém, Miguel, esse é o personagem que nós vamos falar um pouquinho hoje. Quem é Miguel? Ou Micael, em outras versões vai dizer. Porém, Micael, um dos primeiros príncipes, ou o primeiro dos príncipes, veio ajudar-me e obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Ponto. Então, nós temos que descobrir isso. Que história é essa? Bom, quando você vai para a Bíblia, você vai descobrir o seguinte, que o rei da Pérsia, naqueles dias, era o filho de Ciro, chamado Cambises. Então, observe, esse rapaz pode ser que ele estava interessado em não permitir que o povo tivesse uma certa tranquilidade para realizar o objetivo do Senhor. Ponto. Pode ser uma referência a ele. Porém, quando nós analisamos e vemos que há necessidade de um anjo entrar, digamos assim, nesse conflito, então isso nós inicialmente vamos deixar e vamos nos concentrar, porque aqui se trata de fato de uma luta sobrenatural. É dito a Daniel que o príncipe da Pérsia, mas depois que Micael chega e resolve esse problema, diz a Daniel que está chegando o príncipe da Grécia. Não está falando de homens, porque aqui é uma guerra cósmica.
Lembre-se que no versículo 5 é mostrado um homem vestido de linho, que é o próprio Jesus. Então, agora nós precisamos entender o que significa tudo isso. Bom, a primeira coisa que eu e você precisamos saber é que, infelizmente, você vai abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Paulo esclarece para a gente um pouco melhor no capítulo 6. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 12, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra a sorte espiritual da maldade nos lugares celestiais. Então, observe, a visão que é dada a Daniel, tratando do grande conflito, tem como introdução uma luta entre Micael, ou Miguel, e o príncipe da Pérsia. Esse príncipe da Pérsia é um anjo que se opõe à vontade de Deus. Então, esse príncipe da Pérsia, ele está em oposição à vontade de Deus. Não pode ser um anjo bom. Percebeu? Se ele não é um anjo bom, eles são esses anjos que trabalham com o inimigo, que se colocaram em oposição a Cristo no céu, e foram expulsos do céu, e agora na terra eles trabalham para que o objetivo de Deus não se cumpra, ou não se realize. E nesse momento, o objetivo de Deus era levar o povo de volta a Jerusalém, porque o Messias precisava nascer. E a extinção dos judeus seria uma vitória para o príncipe da Pérsia, que nesse momento você e eu já imaginamos que não é nem Ciro nem Cambises, era o próprio Satanás, que estava se opondo. E Daniel jejuou durante 21 dias. E o inimigo continuou insistindo para que as coisas não acontecessem em Jerusalém. Então ele causava a confusão de Babilônia e também Jerusalém. Já observou, e aí nós temos que trazer isso para os nossos dias. Você já observou que em nossa vida, toda vez que nós nos colocamos de joelhos para orar e nós aumentamos a intensidade da oração, aumenta também a quantidade de provações? Porque isso, gente, nós não estamos lutando. O seu marido não é o seu inimigo. Você às vezes briga com seu marido, né? Ele chega em casa, deixa o chinelo em qualquer lugar, a toalha em qualquer lugar. Você acha que ele é seu inimigo? Não é. Às vezes ele nem sabe que está sendo usado pelo inimigo, e nós também, infelizmente. Quando pirraçamos, quando falamos mal, quando alteramos a voz, quando deixamos de fazer aquilo que Deus quer, infelizmente, nós não estamos caminhando com Deus nesse momento. E aí você pode dizer, não, coragem, isso não existe. Existe sim, eu vou te contar uma história e você vai recordar. Um dia Jesus estava conversando com discípulos, e Jesus fez uma pergunta para eles, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro pulou na frente e falou, sou eu, Cristo, filho do Deus vivo. E ele falou, parabéns, é isso mesmo, Pedro. Minutos depois, nós não sabemos quanto tempo, Pedro disse que Jesus não deveria morrer. Não deixe isso acontecer com o Senhor. Que absurdo o Senhor está falando isso. Jesus olhou dentro dos olhos de Pedro e falou, arreda de mim, Satanás. Percebe como é? Pode ser muito rápido. Então, é por isso que os anjos de Deus ficam conosco quando nós estamos estudando a Bíblia, para que a gente não abra a boca para falar uma bobeira. Bom, então, se Micael é alguém forte e poderoso a ponto de expulsar o príncipe da Pérsia, que nós sabemos que é Satanás, quem é Micael? E o que significa o seu nome? Na Bíblia, quando você vai buscar o significado dessa palavra Miguel, Micael, você vai ter uma surpresa. É uma pergunta. Quem é igual a Deus? E eu pergunto para você, quem é igual a Deus que você conhece? Eu sei da história de um ser que disse que queria ser semelhante ao Altíssimo. Lembra? Esse ser foi expulso do céu porque ele não entendeu que o céu é um lugar de ordem. Esse ser, Lúcifer, você vai contar a história em Ezequiel e em Isaías. Eu já disse que o nome dele não é Lúcifer, mas nós chamamos assim, nós nem sabemos o nome dele. A Bíblia vai falar que é diabo, Satanás, etc, etc, etc. Ele queria ser igual a Deus. Não pode. Mas Micael, a pergunta é quem é semelhante a Deus? É uma resposta. Micael é semelhante a Deus. A pergunta que responde o seu nome. O seu nome é uma pergunta e ele tem esse poder. Então vamos descobrir na Bíblia algo sobre
esse Micael, ou Miguel. Então, abra sua Bíblia aí, em Primeiro Crônicas, você vai descobrir uma coisa interessante. Primeiro Crônicas, o livro de Crônicas, em Primeiro Crônicas, no capítulo 5, versículo 13, diz assim, ó, e seus irmãos, segundo as suas casas, foram Micael. Então, esse nome, algumas pessoas também davam aos seus filhos o nome de Micael, mas sabendo que o significado em hebraico é quem é igual a Deus, quem é como Deus. Tá bom? Em Daniel capítulo 10, vamos para Daniel capítulo 10, o que nós estávamos, eu leio assim no versículo 13, que nós acabamos de ler, ó, o príncipe da Pérsia resistiu por 21 dias, e eis que Micael, então ele vem, é ele que resolve. Quem é esse ser? Quando eu vou para o versículo 21, diz assim: mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que anime contra aqueles, senão Micael, vosso príncipe. Então, esse Micael é poderosíssimo, gente. Esse Micael, ele expulsa o demônio. Esse Micael, ele é tratado como arcanjo. E quando você vai para Judas, capítulo 9, antes de Apocalipse, tá? Judas, capítulo 9, olha o que vai dizer a respeito de Miguel, né? Desculpa, Judas só tem um capítulo, é o versículo 9. Judas, versículo 9, vai dizer o seguinte, presta atenção. Mas o arcanjo Miguel, ou Micael, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreende. Vocês estão observando o que está acontecendo aqui? Esse anjo, esse ser, que até então Daniel reconhece como anjo, ressuscitou Moisés. Então Moisés morre, e a Bíblia descreve no Pentateuco ali, no finalzinho dos livros que Moisés escreveu, que ele é enterrado pelo Senhor. Nós não sabemos quanto tempo Moisés passou nessa condição. O fato é que no livro de Judas é dito no versículo 9 que Miguel foi lá ressuscitar Moisés. Ressuscitou ele em corpo. E aqui tem um detalhe interessante. É por isso que você vai ver Moisés falando com Cristo na transfiguração. Então você tem ali Moisés e Elias. Moisés representa aqueles que morrem e que um dia ressuscitarão na primeira ressurreição, estarão com Cristo no céu. E Elias, que foi para o céu no redemoinho sem passar pela morte, representam aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar e que serão levados sem passar pela morte para o céu. Então, no céu nós teremos dois grupos: os que serão arrebatados sem passar pela morte, e aqueles que serão ressuscitados porque passaram pela morte estarão com Cristo. Mas Moisés também representa a lei e Elias representa os profetas. Então, os dois apareceram para Jesus no Monte da Transfiguração. Os dois estão vivos no céu. Quem disse isso para mim? Quando você lê o livro de Reis, você vai ver que Elias é levado ao céu, e no livro de Judas, no versículo 9, fala sobre a ressurreição daquele que morreu. E a história está lá no Pentateuco, você pode ler. Conta a história de Moisés. Então, esse ser tem esse poder. Não para por aí. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Vamos ficar atento aos textos. Eu disse que hoje nós teríamos muito texto, hein? Apocalipse capítulo 12. Nós temos aqui no versículo, Apocalipse 12, versículo 7, diz assim: e houve batalha no céu. Miguel, ou seja, Micael e seus anjos, batalharam contra o dragão e batalharam o dragão e seus anjos. Perceba que Satanás, infelizmente, conseguiu convencer até a terça parte dos anjos. Então, agora nós temos, de um lado, esse ser, que em Daniel é chamado de Miguel, e que no Apocalipse, no livro de Judas também. Do outro lado, nós temos um anjo. Esse anjo, nós vemos aqui, é dado o nome de dragão, dragão e seus anjos. Versículo 8. Mas não prevaleceram nem achou o seu lugar nos céus. E foi lançado o grande dragão, aí dá os nomes, né?
dragão, antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que ganha todo mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Quem expulsou Satanás do céu? Micael. Ó, Micael veio para ajudar Daniel na luta que Gabriel. Gente, olha que lindo isso. Gabriel ficou ali 21 dias lutando com esse príncipe da Pérsia, que nós sabemos que é Satanás. Então, aqui nós temos dois anjos. Gabriel, o anjo mais poderoso do céu, ele luta contra Satanás, porque o povo de Deus precisava de ter uma mensagem. E ele não estava permitindo isso como representante da Pérsia. Ele estava se opondo ao plano de Deus. E agora Gabriel recebe a ajuda de Micael, de Miguel. Agora esse anjo ressuscita, esse anjo expulsa o demônio do céu, esse anjo é muito poderoso. Será que ele é um anjo mesmo? Vamos continuar a estudar. Bom, quando você volta para o capítulo, então nós já temos Judas, Daniel e Apocalipse. Agora eu vou pedir para que você volte para o capítulo 8 de Daniel. Olha o que fala Daniel, capítulo 8. O versículo 11 diz assim, ó, desculpa, Daniel 8, 11. E se engrandeceu contra o príncipe do céu. Bom, quem é o príncipe do céu? Nós sabemos que é Cristo. Então, Cristo é o príncipe do céu. Então, Cristo é anjo? Não. Cristo não é anjo. Agora, tem um detalhe interessante aqui, que nós vamos ver nos próximos versículos. Quando Cristo aparece, ele encarnou e veio habitar entre nós, as pessoas também questionavam ele, falavam, mas o Senhor é homem, como é que o Senhor pode dizer que é Deus? Eu pergunto para você, Cristo é homem ou é Deus? Cristo é 100% homem, 100% Deus. Cristo é anjo? Não. Cristo é Deus. Eu ensinei para vocês, lá no início do estudo, que no reino de Deus, quem pode mais, pode menos. Agora, quem pode menos, não pode mais. Cristo pode aparecer como anjo? Sim. Cristo pode aparecer como homem? Sim. O Espírito Santo pode aparecer como uma pomba? Sim. As pessoas têm essa dificuldade de entender isso. Então, as pessoas acham que existe um anjo chamado Miguel ou Micael. E esse anjo é um arcanjo. Mas quando eu leio a Bíblia, é possível entender, fica fácil entender que esse anjo, na realidade, é Cristo. Então, quando Cristo se apresentou, ou se apresentava aos anjos, ele se apresentava, quem sabe, como anjo. Porque quando Cristo veio a essa terra, se apresentou como um homem. Volto a dizer, Cristo é Deus. Mas quando você lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, tem outra coisa que você vai aprender. Segunda coisa. Primeiro, Cristo ele pode se apresentar como um anjo, como um homem, porque ele é Deus. E a segunda coisa que você observa de Gênesis e Apocalipse, Cristo é o Deus que fala com as criaturas. Você observa isso facilmente. Assim como você vai claramente identificar que o Espírito Santo é o Deus que habita nas criaturas. Então, para que não reste dúvidas, vamos para Juízes capítulo 6. Presta atenção que está escrito em Juízes capítulo 6, versículo 11. Na minha Bíblia diz: Então o anjo do Senhor, Micael, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Gibeão, seu filho, estava ali, tal, 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 tal. Versículo 12. Então o anjo do Senhor disse, apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Anjo do Senhor é tratado aqui no capítulo 6 do livro de Juízes. E no capítulo 1 de Josué, vamos para Josué capítulo 1, olha o que vai acontecer aqui em Josué capítulo 1. Josué capítulo... Peraí, deixa eu colocar aqui. Só um minutinho que eu anotei errado. Vou pesquisar aqui rapidinho. É. É. Josué mesmo, mas não é o capítulo, não.
Josué capítulo 5. Eu vou ler o versículo 13. Josué capítulo 5, versículo 13 diz assim: Estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que diante de si estava um homem que tinha na mão espada nua. Homem? Como assim? E chegou-se a Josué e disse: És tu um dos nossos? Josué perguntou para esse homem: É tu um dos nossos inimigos? E ele respondeu para Josué: Eu não sou eu não sou nem de um nem do outro, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Percebeu? Então Josué ajoelhou, o rosto em terra e adorou esse homem. Peraí, será que Josué não conhecia os mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. E aí Josué diz assim: Que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor: Descalça os teus sapatos, tira o sapato do teu pé, porque o lugar em que você está é terra santa. E assim Josué fez. Interessante esse texto, hein? Então você vai percebendo, você vai construindo agora a imagem de quem é esse, digamos assim, anjo que veio socorrer, de quem é esse Micael que veio socorrer Gabriel nessa luta cósmica, nesse grande conflito que está acontecendo ali entre a situação do povo de Deus. E aí, para tirar qualquer dúvida, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. E aí nós vamos agora, de posse de todos os textos, entender uma vez por todas. Gênesis 3, vocês sabem, ó, eu falei Gênesis, né? Desculpa, gente, Êxodo, tá vendo como eu sou? Deixa eu corrigir aqui. Eu li Êxodo e eu anotei Gênesis, mas é Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículo 2, diz assim. Primeiro, versículo 1. E apacentava Moisés, então aqui é o encontro de Moisés com Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e ele levou o rebanho atrás do deserto, e ele chegou até o monte de Deus, que é o monte Horebe. Versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Então, presta atenção. Quem escreve esse texto é Moisés, gente. Ele fala para a gente no versículo 2: Quem apareceu para mim foi o anjo do Senhor, no meio de uma sarça. Mas e no versículo 4? Vamos ver? No versículo 4, Moisés diz: E vendo o Senhor. Peraí, Moisés, quem apareceu foi o anjo do Senhor ou foi o Senhor? Não para por aí, vai para o versículo 5. E disse: Não venhas para cá, tira o sapato dos pés. A mesma ordem que Josué recebeu? Tira o sapato dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. E no versículo 6, ele disse: Eu sou o Deus do teu pai. Então, peraí, era Deus, era o Senhor ou era um anjo? Percebeu como nós precisamos ler e entender o contexto? E para terminar, no versículo 13 é dito assim, ó. Então disse Moisés a Deus. Então Moisés agora tem certeza que ele está na presença de Deus. Não é um anjo, é o próprio Deus. E é dito a ele assim no versículo 13. E eis que eu vou visitar os filhos, etc, etc. E Moisés falou, mas qual é o seu nome? E aí diz assim, ó, eu sou o que sou, no versículo 14. Eu sou o que sou. Então, esse Micael não é um anjo, é o próprio Cristo que apareceu ali para abençoar a vida dos filhos de Deus. E dessa forma, no momento em que ele aparece, claro, o inimigo não tem condições, não tem poder, porque Cristo é Deus. Algumas versões vai trazer Micael, outras versões vai trazer Miguel, tá? É o mesmo nome, é uma derivação, digamos assim, do nome. Então, observe, quando você pega Josué, Êxodo, com Apocalipse, com Judas, com Daniel, você vai chegar à mesma conclusão de todas as outras pessoas que estudam a Bíblia com a mente
completamente, digamos assim, cheia do Espírito Santo. Miguel é Cristo. E, assim como Cristo apareceu no Velho Testamento várias vezes na forma humana, também apareceu na forma angelical. Percebeu? E no momento em que Cristo vai a um combate contra o inimigo, vocês vão observar isso em toda a Bíblia, ele se apresenta com essa roupa, digamos assim, ou dessa forma, como Miguel, ou seja, como anjo do Senhor, ou príncipe do exército do Senhor, que é o próprio Cristo. Bom, só que eu vou precisar finalizar, o tempo já acabou. Só que quem é o príncipe, então, da Pérsia? Vamos descobrir? Jesus vai responder para a gente. Quando nós lemos a Bíblia, lá em João, capítulo, para que você não fique com dúvida, hein? João, capítulo 12, diz assim no versículo 31. João 12, 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus disse isso. No capítulo 14, Jesus também vai falar um pouco a respeito disso, no versículo 30, 14, 30. Vai dizer o seguinte, ó, já não falarei muito com vocês, porque se aproxima o príncipe deste mundo, ele nada tem. E por fim, no capítulo 16, Jesus vai dizer o seguinte, 16, versículo 11, Jesus diz, e do juízo, essa é a função do Espírito Santo, né? Ele vai explicando aqui do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, infelizmente, quando Adão pecou, ele passou a chave do planeta Terra para Satanás. Então, Satanás passa a ser o príncipe deste mundo. E é por isso que ele estava ali, lutando representativamente, né, uma linguagem que nós estamos vendo aqui, como o príncipe da Pérsia depois da Grécia, justamente para que não permitisse que o plano de Deus fosse adiante. Bom, a Bíblia ainda vai descrever no livro de Jó, e eu peço para que você corra aí para Jó capítulo 1, o versículo 6 e 7 diz assim no livro de Jó: em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então disse o Senhor a Satanás: você está vindo de onde? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Esse termo, rodear a terra e passear por ela, é um termo que significa que o inimigo, na sua cabeça, era dono do planeta. A história, no capítulo 2, acontece o seguinte, no versículo 1 e 2. E vindo outro dia, e eis que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, também Satanás vem entre eles. E estava ali perante o Senhor. De novo, o Senhor perguntou, de onde vens? E Satanás responde de novo, de rodear a terra e passear por ela. Então, percebam que nós temos neste mundo, nessa guerra cósmica, nós temos de um lado Miguel, que é o próprio Jesus, em outras versões vai dizer que é Micael, quem é semelhante a Deus, só Jesus, fique claro isso. E nós temos em oposição aquele que queria ser igual a Deus, que é o próprio Satanás. Então, Satanás, quando ele está diante de Cristo, ele já sabe. Só ele é semelhante a Deus. Que era uma coisa que ele queria e não conseguiu, porque ninguém consegue. Segunda coisa, não esqueça. Quem pode mais, pode menos. Cristo não é anjo, Cristo é Deus. Mas Cristo também é homem. Isto é, o Deus que relaciona com as suas criaturas, enquanto o Espírito Santo é aquele que mora nas criaturas, claro, as criaturas inteligentes. Né? Vamos avançar. Então, nós temos dois poderes. E aqui, nós não podemos esquecer que Ciro já tinha conquistado Babilônia no ano 539, já havia dado a ordem para que o povo voltasse a Jerusalém no ano 537, só que Daniel estava preocupado, né, no ano 536 ali, como vocês sabem, que o povo tinha voltado depois, mas Daniel estava orando para que o santuário fosse reconstruído, para que o povo voltasse a, digamos assim, a ter o santuário de volta, porque toda a vida do povo de Israel era concentrada, era centrada no santuário. Nós sabemos que o santuário é Cristo. E aí, o último dos versículos do capítulo 10, ou esse versículo que nós temos, vai tratar justamente no capítulo 10, versículo 13, falando sobre o príncipe da Pérsia, que resistiu por 21 dias a Gabriel, e por isso, enquanto Daniel jejuava, gente. Vocês estão vendo a importância do jejum da oração?
se Daniel tivesse desanimado, né? Às vezes a gente faz um propósito aí de ler a Bíblia todo ano e depois de 20, 30, 40 dias nós desanimamos e paramos. Não pode fazer isso. Nós temos que persistir, porque enquanto lá na casa de Lena, que assim como nós é uma pessoa simples, ela ajoelha e pede uma bênção a Deus, todo o céu está ali trabalhando para que aquilo aconteça. Então, nós devemos continuar orando, sim. Devemos continuar colocando nosso joelho no chão, porque aquele que é o príncipe, o nosso príncipe, o príncipe dos exércitos do Senhor, que apareceu para Moisés numa sarça ardente. No primeiro momento, Moisés comenta, o anjo do Senhor. Depois ele fala, é o Senhor, é Deus. E ele responde, eu sou o que sou. A mesma resposta que Jesus vai dar no livro de João, no Novo Testamento. Então, grave essa informação. Então, qual era a promessa? Eu vou pedir, Estela, você tem condições de ler para a gente? Está escrito em Ageu 2, capítulo 7 a 9. Se puder, você abre seu áudio e leia para a gente. Ageu 2. Nossa, então a leitura. Ah, Sião, escapa tu que habitas com filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória que ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Amém? Amém. Então, o desejado Eu de acho todas que as era. nações. Espera aí, eu estava a ler Zacarias. Espera Não, é aí, Ageu 2, 7. era Ageu, Deus 7. Enquanto você abre Ageu, eu vou ler Eu outra leio. característica do arcanjo. Tá? Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Outra característica divina, só Deus pode fazer isso, Pai, Filho e Espírito Santo, ordenar que haja ressurreição. Então, perceba que esse arcanjo é uma referência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não é anjo, mas ele, quando está nesse combate direto com o anjo do mal, ele se apresenta como o príncipe do exército do Senhor. É Estela. Bem, eu farei tremer todas as nações e virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Amém? o templo precisava ser erguido e por isso Daniel orava também, porque o desejado de todas as nações iria passar por lá, fazer milagres e assim por diante. E quem é o desejado de todas as nações? É o mesmo que nós chamamos de príncipe do exército do Senhor. Josué disse que era um homem e ele se apresentou a Josué como príncipe do exército do Senhor. É o mesmo que está em Êxodo, quando se apresentou a Moisés como anjo do Senhor, como o Senhor, como eu sou. É o mesmo Jesus que morreu, ressuscitou e que hoje se encontra no lugar santíssimo, trabalhando para a nossa salvação. Bom, o texto de Gálatas também vai falar para a gente, em Gálatas capítulo 4, esse parece ser o último texto, eu leio para vocês, diz assim no versículo 4: mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem trabalhado pela minha e pela sua salvação. Bom, consegui finalizar o conteúdo, agradeço a vocês e, claro, peço que vocês continuem em oração. Nós temos muito a aprender. Na semana que vem, nós entraremos no capítulo 11, se possível, no capítulo 12. O capítulo 11 é longo, mas nós vamos tentar terminá-lo na semana que vem. Que Deus abençoe a todos. Alguma pergunta? Acho que não, né, Estela?
Oi, Eu vou postar pessoal. Não se material da esqueçam de. semana, vou postar o material da semana passada e esse conteúdo de hoje no grupo daqui a pouco, para que vocês possam estudar em casa, tá bom? Amém, amém. Obrigada, professor Coragem. Obrigada a presença de todos vocês. Obrigada, Jéssica, pela tua presença. Daqui a um tempo, o Espírito Santo vai te fazer lembrar tudo o que tu ouviste aqui. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um feliz sábado. Amém.